Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima quinta-feira, hoje 27 de junho de 2024. Nosso devocional diário está em Lucas, capítulo de número 2. Lucas continua o seu relato minucioso acerca da história da salvação. É incrível como ele vai dar detalhes históricos mostrando como Deus ele move a história conforme ele quer. César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano, diz o versículo 1 deste capítulo. César Augusto foi nada mais, nada menos do que o primeiro grande imperador de Roma, e Deus ele vai mover César para poder estar ali fazendo um recenseamento. A Bíblia deixa muito claro que esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E aí o que esse recenseamento fazia? Todas as pessoas irem para a sua cidade natal, e José, o marido ali de Maria, foi para Belém, porque ele era da cidade de Davi, pertencia à linhagem de Davi, esse José. E eles foram para Belém para se cumprir a escritura de que o menino nasceria ali. E ali nós vamos ver o nascimento de Jesus. É algo espetacular o que está acontecendo. Maria está grávida, está prestes a ter um bebê, e no caminho ali em Belém, o neném nasce. Enquanto ele nasce ali, é num lugar muito simples. Ele não tinha lugar na hospedaria, Maria não tinha lugar na hospedaria, mas José, e ali ele nasce e é colocado numa manjedoura, um lugar onde os animais se alimentavam. Ali o anjo chega e anuncia aos pastores para poderem ir ali louvar ao Senhor, e ele anuncia: hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o seu Senhor. Os pastores, ao ouvirem aquilo, eles dizem: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer, diz o versículo de número 15. É incrível como a história da redenção começa de uma maneira tão simples. Jesus, o grande rei dos reis, ele não nasce num palácio, ele vai nascer ali no local, no caminho, numa estrebaria, é colocado numa manjedoura, e as primeiras pessoas que vão até ele são simples pastores que louvam ao Senhor por tudo aquilo. É claro que ali José e Maria, como bons judeus, eles iriam cumprir tudo o que a lei predizia acerca do menino, diz o versículo 21, que completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe havia sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Ele também é trazido ao templo para ser apresentado ali, conforme dizia a lei, e ele estava ali sendo apresentado. Diz aqui o versículo 23 que todo primogênito, sexo masculino, será consagrado ao Senhor. É interessante que naquele lugar ali está Simeão, e Simeão também é dito que foi revelado pelo Espírito Santo a ele que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E ali ele, movido pelo Espírito, se lembra? Lucas ele faz questão de mostrar a ação do Espírito. Ele vai até o templo e ali ele encontra aquele menino, um menino maravilhoso, e ele diz acerca dele no versículo 34: este menino será destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. É isso que Simeão diz acerca do menino e fala para Maria. Maria, ela desde novinha ali, já com as crianças ainda em seu colo, já recebia ali as notificações de que algo aconteceria, o seu coração seria traspassado, mas aqui Lucas deixa muito claro em várias passagens onde ela guardava tudo isso ali em seu coração. Algum tempo depois, já com 12 anos de idade, Jesus vai até Jerusalém. Os pais dele, José e Maria, sempre levavam ele na festa da Páscoa. Era um costume dos judeus estarem, aqueles que moravam a uma certa distância de Jerusalém, tinham que ir até o templo para adorar e oferecer sacrifícios. Em uma dessas idas, Jesus tinha 12 anos, eles vão e quando vão embora notam que Jesus não está com eles. Quando eles voltam, encontram Jesus. Aonde? No templo. Diz o versículo 46 que depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os, fazendo-os perguntas. Então é incrível, Jesus já com 12 anos ali, sendo cuidado por seus pais, mas já estava ali respondendo e fazendo perguntas diante dos mestres ali em Jerusalém. Quando eles encontram
com Jesus ali, eles ficam perplexos com aquilo e Maria pergunta: filho, por que nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E Jesus responde: por que estavam me procurando? Não sabia que eu deveria fazer a ordem do meu pai, a obra na casa do meu pai? E eles não compreenderam aquilo. Mas depois daquilo eles foram para Nazaré e Jesus lhe era obediente. É incrível esse versículo 51. O Rei dos Reis, o Criador de tudo, era obediente. Sua mãe, ela guardava tudo nos coração, tudo aquilo que ela estava ouvindo. E Jesus, ele ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nós precisamos entender que o crescimento de Jesus entre os homens se deu de uma maneira natural, fazia parte da questão da humilhação. Sempre me deixa perplexo pensar que Maria, ela foi ensinando Jesus a caminhar. Maria, ela, entre aspas, trocava as fraldas de Jesus, amamentou a Jesus, o Rei dos Reis sendo amamentado por um ser humano. Que nós possamos entender que na humilhação de Cristo, tudo aquilo fazia parte de um plano de redenção que diz a respeito à minha e à tua salvação. Que nós fazemos jus a isso, entregando nossa vida a Ele com tudo o que há em nós. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente e a paz do Senhor.